Lação permanente, mecha acesa pelo Criador no mais íntimo de nosso ser para iluminar o caminho de nossa progressiva perfeição. Pela misericórdia desce sobre a humanidade o orvalho da inspiração superior, sem a qual impossível lhe seria dar um passo adiante e emancipar-se da impureza e do erro, e esta inspiração vem aos homens através dos bons espíritos, em observância ao preceito amoroso de caridade imposto às criaturas inteligentes. Pela justiça, a inspiração se levantará contra nós para acusar-nos, aí menosprezamos seus sábios ensinamentos. Esta é a filosofia cristã, este o espiritismo, esta é a que alguns denominam a loucura do século XIX. Loucura. Porém, quem são os sensatos? Os indiferentes em matérias filosófico-religiosas, que nem afirmam nem negam, porque não se dão ao trabalho de estudar, que não se preocupam com estas coisas pois não se sentem inclinados a meditar. Os materialistas, que, para não transigir com a ideia de Deus e do espírito imortal, transigem com o absurdo, pretendendo que a consciência é efeito de uma causa inconsciente, que a liberdade é filha de uma lei fatal, que o sentimento procede da insensibilidade, que a inteligência emana de uma lei ininteligente e cega. Os ultramontanos, os fariseus, os mercadores religiosos, que nos falam de um Deus parcial e vingativo, de um espírito infernal criado para torturar eternamente as almas, de uma justiça que castiga em filhos inocentes as culpas dos pais até a íntima geração. Sim, estes são os sensatos de nosso século, os redentores da humanidade, os homens de sabedoria. Ó, santa moral do Evangelho! Ó, filosofia cristã! Ó, espiritismo! Os que te condenam, ou não te conhecem ou te caluniam. 6. Pretendem alguns, com certas aparências de razão, que ao calor das doutrinas espiritistas tomam corpos fanatismos, mais contrários ao bom sentido filosófico de que a santidade da moral, multidão de perigosas superstições, a cuja generalização estão no dever de oporem-se os verdadeiros amantes do progresso. Exatamente por sermos amantes do progresso é que combatemos superstições e abusos, que o digam o fanatismo católico e o mercantilismo ultramontano, cuja perniciosa influência procuramos francamente minar e destruir. Guerra ao fanatismo. Guerra à superstição. E é a legenda que tomamos por divisa de nossa propaganda, e não desmentiremos, seja quando se trate da escola espiritista, seja da seita ultramontana. Sim, guerra à superstição. Seja qual for sua procedência, seu colorido, seu caráter, seu hálito imundo torna putrefato tudo aquilo que toca e é preciso destruí-lo a todo transe. É certo, todavia, que do espiritismo nasçam crenças supersticiosas, dignas de reprovação. Esta questão é para nós de transcendental importância, de primordial interesse, porque a superstição não pode possuir outra paternidade senão a do erro, e nós não defendemos o espiritismo senão por considerá-lo a verdade filosófico-religiosa de nossos tempos e o mais eficaz demoledor dos fanatismos que nos legou a opressão da Idade Média. Depois do que deixamos dito estudando o espiritismo em todos os seus aspectos, depois de haver demonstrado que como religiões é o evangelho e a caridade e como filosofia a investigação dos homens, poderíamos bem nos excusar de entrar em novas considerações, relativas, mais do que à bondade dos princípios, a sua mais ou menos acertada tradução na prática. Não obstante, ainda que neste terreno tenhamos que seguir nossos detratores, uma vez que já estamos intimamente persuadidos de que os vícios que deploro nada têm que ver com o espiritismo prático, já que se nos oferece ocasião oportuna também de condenar ante a opinião pública certas corruptelas, produtos da ignorância ou jesuiticamente urdidas que se pretendem fazer passar por obras do espiritismo, com o objetivo de atrair o ódio das pessoas sensatas, urge dizer a verdade, porém toda a verdade, neste assunto vital, sem considerações nem contemplações que redundem em prejuízo da ideia, estabelecer um cordão sanitário, um antemuro que defenda nossas doutrinas de tanta imputação caluniosa como propalam nossos naturais adversários. A escola espiritista não pode, não deve consentir, sem um protesto formal, que continue por mais tempo a ignorância e a malícia usurpando o nome do espiritismo para sancionar aberrações, idiotices, fanatismos, fraudes, espetáculos grotescos, que apenas podem provocar o desprezo e o sarcasmo que o verdadeiro espiritismo, o cristianismo filosófico, condena e condenará sempre com a inflexibilidade de sua moral e a majestade de seus luminosos ensinamentos. Há certos pseudo-espíritas, que,
julgando virtude a ignorância e julgando que o céu é patrimônio dos nécios, olham com aversão os livros e revistas com os quais poderiam ilustrar-se e se compadecem sinceramente dos que se dedicam à leitura e ao estudo. Toda sua ciência consiste em 2 dezenas de versículos da Bíblia, nem sempre expostos com fidelidade e oportunidade convenientes. Se fosse real a intervenção que dão aos espíritos através de seus atos individuais, estariam agindo antes como automatos do que como criaturas dotadas de liberdade. O que pensam, falam e fazem, o fazem, dizem e pensam por inspiração dos espíritos. Qualificam como imundas grande quantidade de iguarias e bebidas, o porco, o coelho, a lebre, algumas espécies de moluscos tanto da terra como do mar, principalmente o caracol e a lula e todos os licores e bebidas fermentadas, sem exceção do vinho comum e da cerveja, e procuram não se contaminar com tais alimentos e bebidas, da mesma maneira que não fazem suas refeições entre os gentios, que é como eles denominam os profanos. Reputam de idólatra seja aquele que entra no templo para orar, como ao que tem em sua casa uma imagem qualquer representando algum ilustre benfeitor da humanidade, e ainda alguns levam seu puritanismo até a olhar cola versão retratos fotográficos. Rechaçam a medicina como inútil, confiando aos espíritos a cura de todas as enfermidades. Sua panaceia universal é a água evangélica ou evangelizada, que preparam por meio da oração, e a aplicam interior e exteriormente. Não há doença nem enfermidade curável que resista à benéfica ação desta água prodigiosa. São geralmente simples, compassivos e benéficos. Costumam reconhecer um superior entre eles, espécie de pai de santo ou profeta, que pode ser um homem de bem ou um consumado velhaco, instrumento quase sempre, em um outro caso, de jesuíticas influências. E praticamente impossível dissuadi-los de seu fanatismo e erros, pois subordinam todos os seus juízos à resolução infalível do Pai de Santo, que é o órgão do pensamento de todos. Outros a que fazem consistir o espiritismo na evocação, como se simplesmente todo o mundo espiritual estivesse submetidos à sua vontade e caprichos, prometem à desconsolada mãe notícias imediatas e autênticas da filha morta, à filha de sua mãe, ao esposo da esposa. Reúnem e celebram suas sessões com aparato teatral e com certa gravidade misteriosa, os chamamentos dos espíritos da mais alta e elevada hierarquia, que recorda a trípode da sacerdotisa de Apolo e a árvore sagrada dos druidas alternam as contorções dos possuídos com as quais pedem solução de difíceis problemas ou que revelem o futuro. Tratam os espíritos vulgares como de superior a inferior, como de mestre a discípulo, como de confessor a penitente, obrigando-os a manifestar suas inclinações, pensamentos, vícios, virtudes e propósitos. Não pensam em estudos úteis mas apenas em fenômenos. A seção mais aproveitada é aquela em que abundaram os possuídos e mais frequentes tenham sido as convulsões epiléticas. Outros aspiram a exercer em sua nova igreja as funções que os sacerdotes católicos exercem na sua. Batizam, casam, enterram, tudo supostamente, com intervenção de algum médium, e não será estranho, dada sua afeição às práticas sacerdotais, que amanhã introduzam nas suas a confissão auricular. Não hão de lhes faltar versículos da Bíblia em que apoiar estas ou outras ridículas inovações. O abismo das superstições é por demais escorregadios e uma vez colocados os pés nele, muito dificilmente alguém conseguirá deter-se antes de chegar às suas profundezas. Outros, por último, explorando vantajosamente a ignorância, oferecem-se em espetáculo público disfarçados em médiums de efeitos físicos, não sendo senão prestidigitadores ou refinados malandros. Seu objetivo é viver às expensas do próximo, e o conseguem fazendo da credulidade ou da curiosidade dos demais o meio de sua sobrevivência. Pouco lhes importa que arranquem sua máscara, contanto que a fraude continue e produza. Uma vez conhecido o jogo e explorado o público, reúnem seus trastes do ofício e se vão com a mesma música a outras paragens. Estes são os fanatismos, estas as aberrações que atribuem ao espiritismo seus apaixonados detratores. Porém o espiritismo rechaça semelhante paternidade e ainda poderia devolvê-la com justiça em muitos casos, porque e quem senão os inimigos de uma ideia hão de procurar ridicularizá-la e prostituí-la. Alguém desconhece, porventura os maquiavélicos procedimentos do jesuitismo, que se introduz nas lojas para destruir os planos da maçonaria, que se faz revolucionário para desfazer a revolução, que envia cíveis satélites aos centros espíritas a fim de impeli-los a maiores extravagâncias.
Com que título se cognominam espíritas os que se entregam a práticas que o espiritismo condena? São teóricos? Não, porque nem conhecem a doutrina da escola, nem se dão ao trabalho de estudá-la. São práticos? Tampouco, porque a prática do espiritismo é moral cristã e esta moral rechaça as suas extravagantes corruptelas. Não basta, para ser espírita, aceitar a existência dos espíritos e a revelação. Necessita-se certo bom senso para compreender qual a solidariedade que pode racionalmente admitir-se entre os espíritos e os homens, além de uma dose não pequena de sentimento para gozar ou sofrer com as alegrias e sofrimentos alheios. O espiritismo é a ciência, é a revelação, é a caridade, porém aquela ciência humilde que busca a Deus é a pura fruição do entendimento dentro das harmonias da natureza. Porém aquela revelação majestosa que fecunda todos os germes de vida e de virtude latentes no seio das gerações humanas, porém aquelas caridades nobres, expansivas, tolerantes, universais, que se estende a todos os mundos, que abraça todas as humanidades. Ó, vós, que lançais vossos anatemas contra o espiritismo, sem conhecê-lo. Se quereis ser justos, não o busqueis nas extravagantes práticas de mal aconselhados ou iludidos, inspirados na ignorância e na malícia. Suas filosofias encontrarão em Girano de Bergerac, Delormel, Carlos Bonetti, do Ponte de Nemours, Balanche, Lessing, Constance Savy, de Lacordaire, de Brotone. Na pluralidade dos mundos de Flammarion, na pluralidade das existências, de Pisani, em O Mundo Marcha de Peletin, em As Verdadeiras Transformações de Castelar, nas recentes declarações filosófico-religiosas de Victor Hugo. Sua revelação, filha da ação providencial, progressiva como o entendimento humano, a encontrareis nos grandes ensinamentos dessa moral eterna, cujo desenvolvimento histórico começa com respeito a nós nas fraldas do Sinai. E suas práticas, no honroso trabalho, no exercício das virtudes domésticas e sociais, na beneficência, no perdão das ofensas, no amor, na abnegação, no sacrifício voluntário de tantos benfeitores da humanidade que deram sua liberdade e sua vida em prol da felicidade e emancipação de seus irmãos. 7. Em que baseia o Espiritismo a necessidade de sua aparição no momento histórico atual? Vejamos. Seus fundamentos religiosos, sua moral, suas crenças essenciais, não são de hoje. A adoração, a revelação e a caridade foram em todos os tempos o meio de aperfeiçoamento e de progresso das gerações humanas. Desde o início dos séculos Deus se revelou na onipotência de suas leis, na harmonia de suas obras, no esplendor de sua providência e também desde o princípio o homem conquistou sua felicidade progressiva pela adoração e pelo amor. Sob este ponto de vista o Espiritismo é tão antigo quanto o homem, como a criação, eterna como o Supremo Ser, que de toda eternidade criou seres que o glorifiquem e o louvem. Porém hoje o Espiritismo se apresenta como uma irradiação mais luminosa do divino sol da verdade, necessária aos futuros desenvolvimentos do espírito do homem e só nesta nova fase é que temos de considerá-lo e estudá-lo para dele exigir os títulos que legitimem seu advento na nossa época. Delineada assim a questão no terreno conveniente, devemos lançar ao nosso redor um olhar e examinar com total imparcialidade se as velhas instituições satisfazem ou não as exigências morais de nosso século, se o testamento religioso de nossos antepassados conserva toda aquela virtude que necessita para desvanecer as dúvidas e dirigir os sentimentos ou se, pelo contrário, é um legado ineficaz, mas com o propósito de turvar as consciências do que de tranquilizá-las. Aí, a árvore. A veneranda árvore de nossas seculares tradições religiosas carece por completo daquela pujança com que em outro tempo resistia às mais violentas investidas do erro. Seu amparo não encontrou viajou da terra nem deliciosa sombra, porque perdeu o brilho e a frondosidade de sua ramagem, nem saboroso fruto, porque deixou de circular através de seus tecidos a seiva fecunda de seus primeiros crescimentos. E uma árvore degenerada, enferma, cujos ramos vai secando a brisa da ciência, sua inimiga natural. A ciência é intransigente e sem piedade, derruba tudo aquilo que se atravessa em seu caminho com o fim de dificultar sua marcha, e destrói com vigorosa, com incontrastável força tudo o que o erro e a ignorância vêm edificando através das idades, assim como a luz afugenta as trevas onde quer que estabeleça seu império. Quando chamamos a juízo as crenças herdadas, estas não resistem ao exame, à crítica filosófica da ciência. E a partir de então a tradição tem na ciência seu mais terrível inimigo. E que aconteceu?
o que não podia deixar de acontecer. Os discípulos da ciência aumentam cada dia, ao passo que o número e o cego entusiasmo dos tradicionalistas diminuem ostensivamente. Travam-se grandes batalhas, e em cada uma delas perde a tradição algum de seus baluartes. Aos fanatismos sucede a incredulidade, a fé ao ceticismo, ao sentimento religioso o apego aos gozos materiais. O templo, segundo feliz expressão de um sacerdote, notabilíssimo escritor, arde nas suas quatro paredes e ameaça desmoronar e sepultar em suas ruínas fumegantes o sentido moral. Surgem de todos os lados vozes que aladeiam o perigo iminente, mas as que poderiam e deveriam evitá-lo fazendo prudentes concessões à ciência, se aferram torpemente aos erros em que cimentaram seu poder e com os quais esperam ainda conquistar a soberania do mundo. Não conseguem compreender que o entendimento humano já saiu da infância e busca nas verdades seu alimento espiritual. Acusam a sociedade atual de descrente, sem saber que a acusação recai sobre eles, que são os verdadeiros causadores dos males que lamentam. Pois que encenam eles formam o sentimento religioso e dirigem as consciências. Não foi o ultramontanismo, escola corrupta, da primitiva tradição cristã, a que educou os povos desde os princípios do século XI até meados do século XIX. Quem culpará com justiça pelos perniciosos efeitos de uma educação exclusivamente sua? Porém o mal existe. Para negar este fato seria necessário fechar os olhos à evidência. Há porventura um coração sádio que não sinta mal-estar em meio à atmosfera moral que se respira sobre a terra? Há algum entendimento sério que não veja no horizonte social indícios de tempestades ameaçadoras? O utilitarismo, a hipocrisia e a mentira são a trindade olímpica do século, as deidades exaltadas no céu das aspirações humanas. A ciência despojou do cetro do universo ao Deus dos ultramontanos, e o resultado imediato foi a negação de Deus e o triunfo dos que proclamavam a inutilidade do sentimento religioso. Ainda são muitos os que aparentam crer, porém pouquíssimos os que realmente creem. As conveniências sociais influem não pouco em que subsista exteriormente uma fé que os desenganos arrancaram das almas. Ponha-se à prova a religiosidade de todos os que se jactam de sentimentos religiosos e ver-se-á que a maior parte a venderá por um miserável prato de lentilhas. Seu sensualismo, sua incontida ambição, os ódios que alimentam, os meios de que para enriquecer se lançam mão, a facilidade com que se entregam à difamação, à calúnia, à perseguição e à vingança, desmentem de uma maneira terminante as crenças de que hipocritamente fazem alarde. E isto que nós ligeiramente apontamos, o insinuam os bispos em suas pastorais, o deploram oradores sagrados em seus sermões e até os escritores ultramontanos, que tanto contribuíram para desmoralizar a sociedade, escrevem sobre o mesmo tema artigos nos periódicos e revistas da seita. Todavia, semelhante estado de coisas não pode continuar sem gravíssimo perigo. O mal-estar que se sente, devido ao relaxamento dos vínculos sociais, aumenta cada dia, e é sintoma de imediata decomposição. Mas, uma vez conhecida a causa da enfermidade, sua cura não é difícil. Torna-se necessário opor ao ateísmo a afirmação de Deus e ao ceticismo crenças racionais, harmonizando, de uma vez para sempre, os dogmas da fé com as legítimas conclusões da ciência. A ciência não é ateia, mas não pode aceitar deuses caprichosamente imaginados, não é cética, porém rechaça toda a crença que não leve a marca da justiça e a sanção das leis naturais. Por isso repele o Deus arbitrário e a fé cega da seita ultramontana. Estas considerações justificam a aparição do espiritismo no atual momento histórico, porque a filosofia espiritista é a noção científica de Deus, e o dogma racional da fé. O ultramontanismo nos leva a todos os erros e abominações da Idade Média, e o espiritismo, aliando-se à ciência, vem reivindicar as verdades cristãs torpemente obscurecidas, apontando os receios universais às maquinações da imoralidade ultramontana. Ai das nações, ai da humanidade, se aceita sair-se vencedora no combate que sustenta contra o direito moderno, que é o direito da dignidade humana e da civilização dos povos. Porque o que ela pretende é nada menos do que o império da teocracia nos governos, a tirania das consciências, a posse despótica dos corpos e das almas. Seu conceito político é a regra de São Bento, de São Francisco, ou a Constituição de Santo Inácio, como Constituição dos povos. Seu conceito social, cada nação constituindo um imenso cenóbio com seu reverendíssimo padre à cabeça. Seu código penal, a Inquisição e o impasse.
Nada de liberdade, nada de igualdade, nada de caridade recíproca, numa palavra, nada daquilo que nos veio pregar Jesus Cristo com sua palavra e seu exemplo. Espiritismo, ao mesmo tempo em que reforça com sua filosofia religiosa a moral, a ciência em sua decidida luta com o dogma ultramontano, vem agrupar os núcleos dispersos da sociedade cristã para iniciar com eles a Igreja do Porvir e o renascimento da fé. Esta é sua missão, que saberá cumprir sem outros auxílios que não sejam o racionalismo e a liberdade, e esta é a razão de seu advento em nossa época. Seus sacerdotes não são outros senão os homens honrados de todas as escolas que suspiram por uma era de paz, de benevolência mútua, de moralidade nos costumes, seus santos, os benfeitores e os luminares da linhagem humana em todos os tempos e países, seu Deus, a inteligência universal, onipotente e provedora, vida da vida, alma das almas, princípio fundamental do universo. Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prova prevalecerão contra a Igreja, e o Espiritismo é o cumprimento da promessa de Cristo. Ele reavivará a fé que os fariseus destruíram com sua hipocrisia e erros. Erguendo uma tocha luminosa, o Espiritismo a coloca à vista de todos os entendimentos, a fim ele que os homens vejam com toda a caridade que o Deus de Jesus é o Deus da filosofia, e sejam por convicção deístas e cristãos. Inoculando nas sociedades a religião do amor, que é a seiva dos ensinamentos evangélicos, o sentimento da tolerância, sem o qual não pode haver progresso nem regeneração possíveis, destruirá o fanatismo tradicional, origem da decadência do sentimento religioso. Os ídolos cairão de seus altos pedestais, e não haverá outro altar senão aquele que construirão em seu coração as criaturas ao Criador, e o incenso será o da adoração íntima das almas. Ao amanhecer do próximo século ter-se-ão assentados, mercê da reconciliação da fé com a ciência, os alicerces do novo edifício, a grande base do cristianismo filosófico. 8. O opróbrio, a calúnia, o insulto, a perseguição, tudo foi empregado e continua sendo para afogar as aspirações de verdade e de justiça que tomam vulto na consciência humana e que o Espiritismo se encarrega de anunciar. Pelo suposto de que tudo isso se faz quase sempre a majorem Dei gloriam, pretextando que a nova propaganda vem dirigida por Satanás em pessoa e que essas aspirações de justiça e de verdade não são senão diabólicas travessuras que têm como objetivo seduzir os espíritos incautos e arrastá-los ao inferno pelo trilhado caminho do erro. Nós e somente nós possuímos o sagrado fogo da verdade absoluta, clamam os escribas da época. Fora de nós, a verdade não é verdade, a virtude não é virtude, a justiça não é justiça. Anátema sobre aquele que pretenda que o entendimento lhe tenha sido dado para julgar. O juízo das coisas a ninguém senão a nós pertence, aos demais somente compete alimentar-se de nossas verdades e observar nossos mandamentos. E na realidade esta servidão intelectual e moral, da razão e da consciência tem prevalecido e formado as crenças e os costumes. Os escribas interpretavam a lei a seu modo e o povo a recebia sem exame, com uma venda nos olhos. Por esta perigosa via chegam seus maiores absurdos. Até onde nos levará? Perguntaram-se, por fim, muitos ânimos inquietos, quem são estes nossos guias, que não nos permitem enxergar? Acaso a razão que nos outorgou Deus é germe de perdição? Onde está a luz, na servidão ou na liberdade? Nossos guias são deuses ou homens? Podem errar ou são infalíveis? Se a fé que nos impõe é racional, por que então nos proíbem de raciocinar sobre a fé? Que fé é esta que começa exigindo a abdicação do juízo? Por que não havemos de ver o que nos mandam crer? E se nossa razão é o reflexo da eterna razão? E se o universo é o verbo de Deus? E se a ciência, segundo afirmam nossos guias, corrobora com a verdade em seus ensinamentos? Não é lógico que apelemos para a razão no estudo da razão eterna e busquemos no universo o pensamento divino e a divina vontade e entreguemos nosso espírito à investigação científica que afirmará cada vez mais nossas crenças. E estes ânimos inquietos, estes espíritos receosos, estes homens vacilantes na fé, puseram suas mãos na venda de seus olhos. Timidamente a princípio, porque lhes vinham à mente todas as ameaças contra os desditosos que se atrevessem a fazer uso dos olhos, e porque recordavam os 1001 castigos, exemplares, providenciais, terríveis, repentinos, por tentativas de independência religiosa, largamente, explicada e detalhada por castigos nos livros de perfeição. Mas depois, como não chovia fogo do céu,
nem astragava a terra em meio a seus anseios de emancipação mental, acabaram por lançar a venda ao chão e riram-se de sua infantil credulidade. Os cegos de nascença abriram os olhos, entretanto o que sucedeu? Aí estão os exércitos do materialismo e do ateísmo cada dia mais fortes e mais numerosos, aí estão as legiões da fé cada dia mais fracas e mais escassas. Quando os cegos recobraram a visão, não encontrando Deus que os haviam feito conceber, exclamaram: Deus não existe. E tudo mentira. Só é realidade a matéria que tocamos e a força que põe em movimento a matéria. Um escritor profundamente religioso e eminentemente sábio disse: ai da religião que não se acomode à razão. Ai da fé que não seja racional. Sem a conformidade da razão, acabou-se a religião, acabou-se a fé. Chegamos a tal ponto de tenebrosa ignorância, de intelectual abdicação, que deixamos a porta franqueada ao ateísmo. De sorte que a fé segue a abertura por onde penetra nas sociedades a dissolução ateia. Convém repeti-lo para que meditem nisso os homens de boa vontade, os que suspirando pelo advento de uma era de fraternidade e de justiça veem com inquietação as correntes céticas do século. O trânsito da fé segue ao ateísmo se realiza com apenas um movimento, o abrir dos olhos. Porém de onde nos veio essa fé, germe de incredulidade? Do cristianismo porventura? Certamente que não. A grande, a universal Igreja cristã sempre ensinou entre seus eternos dogmas a fé, mas a fé nobre, esplendorosa, racional, em espírito e verdade, ativa, companheira inseparável da liberdade e do amor. Mas, como a corrupção do melhor resulta sempre no pior, assim também a corrupção do cristianismo resultou no ultramontanismo e a corrupção da fé cristã, na fé cena de nossos ultramontanos. Desgraçadamente são muitos os que confundem a nova seita com a primitiva igreja e os erros e excessos daquela são comumente imputados às duas. Convém, pois, e é de suma urgência, conter o movimento de decomposição que se observa e atrair através da razão todos aqueles que por não haverem encontrado justificadas as suas crenças milham nas hostes rebeldes do ateísmo. E necessário desligar a igreja da seita, a verdade religiosa, das superstições e hipocrisia, a fé cristã, do fanatismo cego. E preciso anunciar ao mundo o cristianismo em sua pureza, os dogmas eternos da religião universal, caso contrário, a incredulidade se apoderará de todos os entendimentos e a humanidade mergulhará primeiro na mais repugnante sensualidade e depois na mais grosseira barbárie. Pois bem, o Espiritismo anuncia aos povos esses altíssimos dogmas universais, eternos, a religião de todos os tempos e lugares, a fé em conformidade com a verdade e por conseguinte com a luz do entendimento humano. Anuncia que a Igreja é a assembleia de todos os homens virtuosos, de todos os espíritos amantes da justiça. Para pertencer à Igreja não se necessita outro noviciado que o do sentimento do justo, nem outro gesto exterior que não seja a bondade das obras. Anuncia que Deus é o Pai de todos os seres inteligentes e livres, a bondade infinita e a justiça absoluta e que nenhum de seus filhos jamais será excluído de sua providência de amor, mas, para nos acercarmos de que temos que ser justos e bons. Anuncia que a lei da criação é a redenção universal e que a redenção individual depende do uso da liberdade de cada um. São redentores da humanidade os elevados espíritos que com a palavra e o exemplo inoculam nas gerações humanas amor e a justiça. Anuncia que o único templo digno do Criador é a criação. Chegará o dia em que todos sentirão esta verdade e então os homens, ao invés de se reunirem nos templos de pedra, o farão sob a nave do firmamento e das estrelas. Anuncia que a revelação na justiça e na verdade é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ela é a tocha divina que dissipa as trevas da consciência. Sem a revelação não se concebe o progresso espiritual dos seres. E como a Terra não é a única morada da vida, do pensamento e da liberdade, nem a humanidade terrestre é a humanidade universal, o Espiritismo proclama a unidade de origem e de destinos de todas as criaturas racionais disseminadas nos infinitos mundos do espaço. Proclama que, assim como todos os orbes se transmitem reciprocamente sua luz, as humanidades que habitam os mesmos transmitem os eflúvios de seu pensamento e de sua vontade. Com a luz dos sóis nos chega a inspiração das almas puras. Para elas a liberdade não tem outro limite que o da onipotência. São os ditosos mensageiros da revelação divina. Proclama, por último, que a vida sobre a terra não é senão uma jornada da vida perene dos espíritos. Nosso destino é ascender sempre, através da liberdade e da justiça.
Temos que visitar todas as cidades onde temos irmãos, para abraçá-los e estreitar os vínculos fraternais. Porque edificou Deus essas cidades e colocou-as à nossa vista, se não tivéssemos que visitá-las? Para que nos dar irmãos se não devêssemos conhecê-los, amá-los e constituir com eles uma família? A constituição dessa família universal, pelo triunfo da verdade, da justiça, da adoração e do amor, é o ideal do Espiritismo, sua suprema aspiração. Ainda os erros nos oprimem e ofuscam os entendimentos, ainda prosperam entre nós a falsidade, a mentira e o orgulho, ainda há corações que destilam ódio e mãos que destilam sangue, ainda abundam as consciências rebeldes que se desentendem com os benefícios celestiais, filhos ingratos que negam o Pai, de quem é luz, a vida, a liberdade, mas como não viemos das mãos de Deus? Não é nele que vivemos e nos movemos. Acaso podemos fugir de seu regaço, emancipar-nos sua tutela paterna? Onde poderemos ir sem que Deus esteja conosco? Onde podemos nos esconder de sua bondade? Ó, Deus, suprema lei, causa soberana do mundo, eterna sabedoria que em tudo penetra, ser de meu ser, vida da minha vida, alma de minha alma. Sei que vim de ti, que estou em ti, e que a ti ascenderei eternamente. Tuas bondades me aperfeiçoarão e não me abandonarás. Acendeste a luz em minha alma e não a apagarás. Enriqueceste-me com a liberdade, para a glória tua e felicidade de meu espírito. Gravaste tua lei no mais íntimo de meu ser e essa lei é um suave chamamento, uma irresistível atração, que acaba por vencer todas as resistências humanas. Posso esquecer-me de ti, posso desconhecer-te, posso dentro de minha liberdade deter o movimento ascensional de minha alma, poderei voluntariamente enveredar-me dentro da injustiça, chafurdar-me no lodaçal da iniquidade, fazendo-me dessa maneira credor por séculos de acerba expiação, porém tu voltarás a chamar-me, pois és meu Pai, tu me abrirás caminho por onde possa reparar minhas injustiças e me perdoarás, pois és Deus. E depois que meu espírito se tenha desprendido do erro, quanto minha alma se tiver purificado de todo egoísmo, de toda injustiça, de toda mancha de miséria terrena, então, ó Deus, receber-me-ás na comunhão dos justos, na vida das almas purificadas, lá onde o sul de uma felicidade sempre crescente não transponha jamais os horizontes. Isso é que o Espiritismo, o que o Evangelho, o que a eterna religião me anuncia. Isto é, não obstante, o que uns chamam de extravios da razão e outros, mistérios de iniquidade. Extravios da razão. Em que consiste, pois, o juízo dos sensatos? Mistério de iniquidade. Onde, pois, a justiça dos justos? Contudo, o mundo marcha, as gerações se sucedem e a verdade cedo ou tarde se apodera dos espíritos, por anais obcecados que sejam. O progresso humano acelera a cada instante sua carreira e suprimindo séculos precipita as soluções de todos os problemas transcendentais surgidos desde o nascimento das civilizações e dos povos. Reinarão um dia sobre a terra a verdade e a justiça e então, os mesmos que hoje não têm para com o espiritismo senão os desdém, maldições e opróbrios, se assombrarão de sua obstinada cegueira e transformarão esse opróbrios em nobreza, em honra a essas maldições e em grandeza a esses desdém. Somos todos irmãos e uma reconciliação coroada de amor há de pôr fim aos egoísmos que nos dividem para que possamos marchar estreitamente unidos à conquista da felicidade comum. 6. A Internacional Negra. Na Espanha, na Itália, na França, na Europa, em todo o mundo civilizado e à sombra da legislação de cada povo, vive e se agita uma seita, cujos indivíduos, estreitamente unidos entre si com os vínculos de um pensamento e de um interesse comuns, diametralmente opostos aos interesses e fins da grande família humana, trabalham com incansável atividade para que prevaleçam seus ambiciosos planos em prejuízo das mesmas sociedades de cuja seiva se nutrem e em cujo seio se abrigam para perturbá-las e oprimi-las. Sua pátria não é o país em que nascem, sua pátria comum foi Roma e o será enquanto alentar suas concupiscências e desbragada ambição. Nascem em tortos os países e em todos os países são cidadãos para seus objetivos de prosperidade pessoal, mas são estrangeiros para contribuir para a prosperidade geral. Dizem-se realistas e chegam aos corações dos reis com o punhal de Ravaillac, fazem ostensivo alarde de cega submissão aos papas, mas os papas que se opuseram aos seus desígnios sucumbiram vítimas de horrendos e misteriosos atentados. Dizem-se homens de ordem, de paz,
de caridade e de justiça, e os surpreendereis conspirando, pregando a resistência às leis e os poderes quando estes contrariam seus propósitos, ativando as discórdias civis e as guerras internacionais, aconselhando o assassinato e o incêndio, tomando parte nos movimentos populares para despertar com vibrante eloquência todas as iras e com pérfido conselho todas as paixões brutais. Tudo subordinam à conveniência da seita, seu realismo, seu papismo, seu Deus, de cujos sagrados objetos fazem instrumentos de seu domínio e prepotência. Omnia Predominatione. Não os vimos em nossos dias fazendo votos pelo triunfo da Rússia cismática, que lutava contra potências católicas, e pelo triunfo da Turquia maometana, que lutava contra uma potência cristã. Em todas as partes suas simpatias e sua influência estão sempre à frente da conveniência e do progresso dos povos. Na Itália maldizem a unidade nacional, na Suíça e na Alemanha resistem ao cumprimento das leis, na Bélgica, onde preponderaram por algum tempo no governo, puseram em perigo iminente as mais altas instituições. Na França provocam turbulências e golpes de Estado. Na Espanha. Quisera o céu que pudéssemos esquecer as últimas calamidades que trouxeram sobre o solo pátrio esses eternos inimigos da civilização e da luz. Porém são bastante recentes e estão na consciência e na memória de todos os espanhóis. Com suas insensatas pregações acenderam em nome de Deus o estopim da última desastrosa guerra civil, que avermelhou nossos campos com o sangue de militares iludidos e de mártires. Como se prevalecem do fanatismo e da ignorância das massas. Como as alucinam, as exploram, as despojam e as levam ao matadouro, uma vez que isto vá a favor de seus maquiavélicos objetivos. Como sabe educá-las para a escravidão moral e material. Entregai-lhes a educação do povo e ouvireis as multidões gritando: queremos grilhões. Vivam os grilhões. É então quando eles asseguram que chegou o reino de Deus sobre a terra, que a salvação das almas está assegurada, que todas as bênçãos e felicidades descerão sobre os servos agrilhoados. Miseráveis. Em cada lugar um convento e um castelo, em cada castelo uma força e inquisição como Tribunal Supremo de Justiça. Esse é o vosso ideal, lá o sabemos. Somente vós podeis reinar sobre cadáveres ou escravos. Apesar deles e de seus furibundos anátemas, a civilizadora seiva do progresso penetrou nas veias dos organismos sociais, inoculando em seu sangue preciosos germes de renovação e transformação. Porém eles não se civilizaram e não progrediram, não se renovam nem se transformam, são incrustações do passado no presente, reverberações daquela geração de tiranos do pensamento, que dominou sobre uma geração de lutas durante a longa noite da Idade Média, reproduções fiéis daqueles antigos familiares do Santo Ofício, que em nome da caridade e do amor ao próximo acendiam as fogueiras da fé. Hoje se revoltam irados contra o século, porque em seu transcurso se escreveu o primeiro capítulo da redenção dos escravos e das consciências. Seu assombro, primeiro, e seu furor logo em seguida, foram superiores a toda ponderação. Como? Exclamaram. É possível que esses povos estúpidos, abjetos, obra de nossas mãos e de nossas previsões, tenha concebido ideias de dignidade e liberdade e sonha em romper as estreitas malhas da imensa rede em que o mantemos cativo. Não adormecemos sua alma no fanatismo, para que se acreditasse eternamente escravo, não embrutecemos seu entendimento na ignorância, para torná-lo refratário a toda a luz, não flagelamos em todos os tempos seu rosto e suas costas, para que nos considerasse os seus senhores naturais. Hipócritas de todos os países, fariseus da religião, tiranos do pensamento, parasitas sociais, nós que possuímos a arte de vender pelo zelo das coisas santas a escória de nossos abomináveis apetites, unamo-nos, formemos uma só face, uma só falange, onipotente, incontrastável, terrível, pronta para cair sobre as falsas hostes do progresso. O mundo foi nosso e deixaremos que nos arrebatem a posse do mundo. Ainda há multidões ignorantes, ainda nos pertence por vaidade e fanatismo a mulher, ainda há grandes interesses entrelaçados com os nossos, grandes ambições que se amparam em nossa ambição, ainda podemos levantar exércitos formidáveis que nos reconquistem o esplendor e a pujança de outros tempos. Guerra ao direito moderno em nome da tradição. Guerra à ciência em nome da fé. Guerra à civilização em nome do cristianismo. Guerra à liberdade em nome do evangelho. Estes são os sinistros planos do ultramontismo, do jesuitismo, da Internacional Negra.
Para realizá-los, as instruções do Sinédrio Ultramontano partiram em todas as direções. Primeiro urge contar os soldados e organizá-los, ocupar depois vantajosas posições para não aventurar o êxito e cair por último com ímpeto irresistível sobre as forças divididas do progresso. Delenda este Cartago. Durante o fragor da peleja, não dar trégua à mão homicida enquanto ficar um só inimigo de pé. Depois da luta, organizaremos, da maneira mais legal possível, unções e purificações, para que a força ou fogo termine a obra iniciada pela espada. Tudo o que tiver tendências liberais ou racionais deve ser eliminado. Desta maneira é que havemos de recobrar a posse pacífica do mundo, que a liberdade e o racionalismo nos disputam. E este programa da Internacional Negra vem se desenvolvendo de uns tempos para cá com o maior descaro, a ciência e paciência dos povos e dos governos, sem que talvez se tenha pensado seriamente em evitar suas terríveis consequências. Para o engajamento dos soldados adictos à causa do retrocesso, nada mais a propósito do que as peregrinações e remarias, pois, quem suspeitará que o piedoso bastão do peregrino ou do romeiro poderá amanhã se transformar em fuzil de raivoso partidário? Para a organização das forças, aí estão certos comitês e associações de caráter político, mal encobertos sob um disfarce religioso, encarregados de recrutar fanatizar a juventude. Para levantar o espírito dos adeptos, não faltam artigos plenos de insolentes ameaças na imprensa neocatólica, nem discursos incendiários lançados de cátedras, de onde não deveriam pronunciar-se senão palavras de caridade e de perdão. Falta apenas, e ainda nesse sentido tem muito adiantado em alguns países a internacional de que falamos, se apodere de posições estratégicas, com as quais possam ferir impunemente todos aqueles que não comunguem em sua igreja ou não milhem em suas fileiras. Falta apenas que sua influência invada as regiões oficiais, que dê aos seus homens participação na administração e governo dos povos. Isto seria nem mesmo que acalentar em nosso peito a víbora que nos ferirá mortalmente. Seremos tão estúpidos. Teremos perdido por completo o instinto de conservação e esquecido as mais rudimentares máximas de prudência. Nós não estamos filiados a nenhuma das parcialidades políticas que dentro e fora da Espanha lutam por escalar ou conservar o poder. Sob este ponto de vista, não pertencemos nem aos vencedores nem aos vencidos. Mas nós milhamos nas legiões que levam erguida a grande, a humanitária, a civilizadora bandeira do progresso, que não é de nenhum partido, mas sim comum a todos os partidos que amam a liberdade, que não é exclusiva de nenhuma nação, mas sim da humanidade inteira. Nós não fazemos oposição a nenhum governo, mas antes, inspirando-nos na submissão evangélica, respeitamos profundamente em todos sua altíssima investidura e proclamamos este respeito como um dos primeiros deveres de todo bom cidadão. Não é por isso, porém, que renunciamos ao direito, inalienável e sagrado, de dar o grito de alarma, quando vemos em perigo qualquer das conquistas do direito moderno, às quais rendemos fervoroso culto. Mas, quando este perigo se aproxima, se não nos permitem gritar, falamos em voz baixa, se não nos permitem falar, assinalamos com o dedo qualquer que seja a ameaça. É-nos doloroso ver, e aqui começa a respeitosa indicação de um desses perigos que vislumbramos no horizonte social, é-nos doloroso ver, repetimos, essa imensa rede de conventos que se estende e aumenta em nosso solo, tão espezinhado e empobrecido em outros tempos de triste recordação por estas mesmas instituições religiosas, que determinam uma época de lamentável decadência no povoamento e na prosperidade da Espanha. É-nos lastimável ver como o jesuitismo, inimigo mortal de todos os avanços que a civilização traz consigo, se introduz em nossas vilas e cidades, de onde foram desalojados pela provisória política do rei D. Carlos III, para ser logo abolido pelo Papa Clemente XIV. É-nos lastimável ver como se alimentam no púlpito, considerado pelas multidões como cátedra da verdade, insensatas esperanças da próxima volta a uma completa restauração teocrática, acompanhada dos mais terríveis anatemas contra as instituições que a santa liberdade estabeleceu e o direito moderno sancionou. É-nos lastimável ver os causadores das nossas discórdias civis preparando tranquilamente, depois de vencidos, e abusando da magnanimidade da nação que os tolera, os elementos necessários para nos submeter outra vez aos horrores do passado. E é-nos lastimável, por último, ver como a Internacional Negra propaga livremente seus enganos e suas perniciosas doutrinas,
Atentatória a tudo o que de mais santo e mais sagrado tem as sociedades modernas, ao mesmo tempo em que os instrumentos ativos de seus tenebrosos planos usam e abusam da palavra e da imprensa para derramar sobre as turbas fanáticas e ignorantes a asquerosa semente de suas iras. A nós partidários da ordem baseada na justiça, os que professamos respeitoso culto ao princípio de autoridade, aos que amamos e defendemos a liberdade de consciência emanada dos ensinamentos evangélicos, apenas a lei nos deixa um pequeno resquício por onde podemos opor propaganda a propaganda, combater esse pernicioso fanatismo que corrói nosso povo e destrói os mais enobrecidos sentimentos, arrancar ao farisaísmo a máscara da hipocrisia com que dissimula sua sede de medrar e de dominar e denunciar, enfim, aos receios sociais os nefandos fins da seita ultramontana e suas reprováveis maquinações. Este estado de coisas produz um mal-estar geral, uma penosa inquietude nos ânimos, que só as podem acalmar medidas reparadoras e progressistas, francamente hostis a todo contato clerical de restauração. E não é que se creia possível a eventualidade desta restauração aborrecida. Não, o progresso já está acostumado a vencer seus irreconciliáveis inimigos e os vencerá uma vez mais se necessário for. O que se teme, o que as almas honradas agita e atribula é a perturbação mais ou menos duradoura que poderia trazer aos interesses da civilização um vestígio reacionário produzido por certas esperanças imprudentemente alertadas. O que se teme é um momento de surpresa, ainda quando seus efeitos tivessem que ser efêmeros, de curtíssima duração, porque a Internacional Negra é implacável, e se lançaria furiosamente sobre as vítimas designadas por seus sangrentos instintos. E preciso não esquecer que os ultramontanos têm a glória de ser descendente daquele povo que ao penetrar numa cidade sitiada não distinguia em seu furor nem a indefesa mulher nem a inocente criança. Os extremos se tocam. A Internacional Negra e a Internacional Vermelha, ainda que com objetivos opostos, são igualmente temíveis. O triunfo de uma delas, seja qual for, por passageiro que fosse, deixaria atrás de si rios de sangue e montanhas de cinzas. Para frustrar seus planos, basta a prudente vigilância dos governos, quando estes são benéficos e justos, mas para destruí-las moralmente e extirpar suas raízes, necessita-se de algo mais, uma propaganda incessante, um trabalho ininterrupto de instrução popular e principalmente uma terceira internacional, a Internacional Cristã, da qual nos ocuparemos no capítulo seguinte. 7. A Internacional Cristã. A renovação é a lei da natureza, e as leis da natureza infalivelmente se cumprem. Renovam-se os mundos que vagam na incomensurável região do éter, renovam-se as humanidades, os seres que vivem na superfície dos mundos, renovam-se os elementos de vida, os modos de ser das substâncias, as formas dos corpos, as condições dos espíritos. E nesta perene renovação universal, nesta eterna palingenesia dos seres, o substrato, digamo-lo assim, dos que precedem, serve como de levedura dos que seguem, determinando nos mesmos em cada evolução movimento ascensional em direção ao progresso. Os mundos novos se formam com os resíduos elaborados pelos velhos, a humanidade atual e o renascimento das gerações humanas primitivas. A esta contínua metamorfose, a esta lei, que é da criação, não podiam subtrair-se as instituições humanas, mais mutáveis, como filhas da eloquente vontade do homem, que as portentosas obras da sábia natureza. Porém, da mesma maneira como nestas, as transições se verificam sem saltos bruscos, sem abalos violentos, dentro do cumprimento harmônico das leis, toda renovação nas instituições humanas determina solenes e pavorosas crises, terríveis convulsões, sangrentas lutas entre os interesses criados à sombra do passado e os novos direitos que se pretende introduzir. Nas obras feitas pelos homens sempre se descobrem sinistros vestígios, os vestígios do orgulho e do sórdido egoísmo. Sobrevém uma ideia fecunda, salvadora, com toda a virtualidade necessária para mostrar os caminhos da família humana e regenerar o mundo. E que acontece? Aí do gênio. Aí da gigante inteligência que se atreveu a concebê-la. Uma falange de sábios surgirá com sua autorizada palavra, com suas orgulhosas pretensões científicas, talvez com seu insultante desprezo, máscara de um sentimento mau que nem a si próprios confessariam sem que sentissem seus rostos rubros de vergonha, e fazendo coro com os sábios virão os negociantes e os fanáticos, prontos para caluniar e perseguir o gênio que ameaça destruir inveteradas fraudes e promulgar um decálogo mais puro. Urge renovar uma instituição decrépita, viciada,
perturbadora, anacrônico baluarte de uma ordem de coisas que pugna com as mais nobres aspirações da consciência humana. Aí dos primeiros apóstolos. Sobre eles cairão com ira os que vivem ao redor daquela instituição, confiados na indiferença com que os povos costumam presenciar os primeiros combates que se travam por sua causa, e se a instituição ameaçada é de índole religiosa ou participa de algo do mesmo caráter, a crise incomparavelmente mais trabalhosa e difícil em virtude do farisaísmo dos traficantes, que é a mentira da virtude, tão generalizada entre os homens, e o fanatismo religioso, que é o mais temível de todos os fanatismos. Em nossos dias assistimos à mais transcendental das renovações que a história registrará, renovação ou transformação filosófica, religiosa e moral, preparada pela filosofia do último século e fecundada pelo espírito da Revolução Francesa naquilo que teve de grande, de civilizadora, de benéfica. O riso filosófico de Voltaire, resumindo e afirmando a incredulidade herética dos homens pensadores de todos os séculos, destruiu o dogma e deu a razão ao cetro da consciência. A proclamação dos direitos do homem na Assembleia Francesa apagou as diferenças sociais estabelecidas na arbitrariedade e na injustiça e, derramando sobre o mundo a luz da dignidade humana, mostrou o verdadeiro ideal do progresso baseado na correlação do direito e do dever. Entre camadas de sangue se alicerçavam os cimentos da nova fé. As grandes transformações humanas, parecem, hão de vir acompanhadas, como os grandes movimentos geológicos, de terríveis convulsões. A ironia aparentemente cética de Voltaire era necessária, como a única arma capaz de abrir no muro do fanatismo o orifício por onde penetrasse a razão humana no recinto dos antigos mistérios para dissecá-los e julgá-los. Seus disparos certeiros tinham como alvo o supranaturalismo, que havia feito da filosofia cristã uma teologia fantástica e absurda, e as formas, que havia desnaturalizado o puríssimo conceito religioso acariciado na mente do divino apóstolo da liberdade e do amor. Porém, no fundo do ceticismo voltaireano palpitava o espírito do crente e germinava a semente da religião do porvir, isenta de insustentáveis cerimônias, filha legítima da moral do Evangelho. Cabe duvidar que Voltaire e a Revolução tenham dado o golpe de graça ao supranaturalismo, emancipando a razão? É menos certo que o racionalismo toma da moral evangélica as máximas com que elabora seu código de moral social. Aceita ultramontana, encarnação de todos os erros, de todas as veleidades e abusos cometidos em nome do cristianismo, compreendeu-o fartamente, grande mistificadora da moral universal, promulgada por Jesus com as palavras: amai-vos uns aos outros. E pela mesma razão compreendeu, sente também que o mundo sacode vergonhoso jugo, eis porque deu um alarme em toda a linha e se prepara para desencadear a batalha decisiva, a fim de recobrar aquele onipotente domínio que a fez senhora dos povos. Seus propósitos e planos o definimos no capítulo precedente, com o título de A Internacional Negra, destruir o direito moderno em nome da tradição, a ciência em nome da fé, a civilização em nome do cristianismo, a liberdade em nome do evangelho. Exatamente o que ao ultramontanismo lhe interessa destruir é o que às sociedades lhes convém edificar e assegurar. Não pode haver comunidade de interesses entre o escravo e o amo, entre as vítimas e o verdugo, isto é preciso que se compreenda bem. E da mesma maneira que a sede de domínio agrupou em torno de uma bandeira odiosa, hipócrita, envelhecida, todos os que buscam na ignorância e no opróbrio dos demais sua utilidade e vaidade, o amor à liberdade há de agrupar sobre outra bandeira, franca, generosa, nobre, pela qual lutaremos, pois a justiça só pode existir sobre a face da terra através da elevação do sentimento e da difusão da luz. A humanidade está enferma, devora lentamente a lepra corrosiva da ignorância supersticiosa, mas, afortunadamente, conheceu seu estado, e para recobrar a saúde falta apenas que se lhe mostre o remédio. É indispensável restaurar suas forças morais, que os tiranos do pensamento procuraram aniquilar. Homens de boa vontade, de consciência honrada, de coração reto e ânimo varonil, vós que deplorais a iniquidade de uns e a cegueira de outros, vós que conheceis os fariseus, os mercadores do templo e que negociaram às expensas dos humildes e dos simples, vós que condenais essa abominável intolerância anticristã que se pretende restabelecer para nos lançar novamente na sinistra escravidão da Idade Média, vós que estudastes o movimento religioso dos séculos e que vistes a que ponto chegou a falsear-se aquela doutrina de caridade e sacrifício selada com o sangue do civilizador do mundo, ouvi nossa voz, que,
em sua humanidade, é, não obstante, a expressão de uma necessidade universalmente sentida, o eco de uma aspiração que ferve na consciência dos povos. E preciso arrancar a máscara da hipocrisia, é preciso denunciar as maquinações maquiavélicas daqueles que, prometendo a felicidade celeste, se acomodam e se fartam nos bens terrestres. É preciso derrubar os altares de todo ídolo que erigiu a superstição, preciso chamar as coisas por seu nome, sem contemplações egoístas. É preciso levar a instrução a todas as partes, para que em todas as partes se aprenda a discernir o real e o aparente, a virtude e o fingimento, a religião e a fraude religiosa, o sacerdote e o mercenário, os benfeitores da humanidade e os que não são nem aspiram ser senão seus opressores e seus carrascos. A Internacional Negra, organizada pelo ultramontanismo para recobrar o monopólio das consciências, é necessário opor a força coletiva de todos os homens de bem, amantes da justiça e do progresso, a Internacional Cristã, que terá por objetivo precipitar a solução da crise social e religiosa que atravessa o mundo e cooperar para a necessária e inevitável transformação dessas instituições degeneradas que, tendo esgotado sua fecundidade em virtude de nelas terem infiltrado sua seiva corrompido o utilitarismo e o orgulho, já não podem servir senão de estorvo e resistência na marcha desembaraçada dos destinos humanos. Os tempos não podem ser mais oportunos e favoráveis. Por uma feliz conjunção de circunstâncias, o ultramontanismo já não é mais aquele monstro gigante, aquele terrível dominador de outras épocas. De seu poder e antigo esplendor conserva apenas a pele. E o gigante Golias, porém a quem o Davi da civilização alvejou a cabeça. A Internacional Cristã pode lutar com ele com toda a confiança de vencê-lo. Ela faz guerra ao direito moderno em nome da tradição, e nós temos que fazê-la tradição em nome do direito. Não a tradição baseada nos eternos princípios de justiça, condição e elemento indispensável de progresso, mas sim a que se alicerce em fatos consumados na força da arbitrariedade do monopólio, que é a tradição invocada pelo ultramontanismo. Que os povos vejam com toda clareza a enorme diferença que há entre a tradição genuinamente evangélica, de igualdade e amor entre os homens, e a tradição ultramontana de privilégio e anátema. Introduziram-se abusos e corruptelas que objetivam o predomínio de uma casta em prejuízo dos interesses comuns, materiais e morais. Desnaturalizou-se o cristianismo primitivo de maneira que o ocidental veio substituir o essencial, a fome e a palavra, o pensamento e o espírito, e urge fazer com que tudo isto seja conhecido e julgado e condenado pelos mesmos de cuja ignorância se prevaleceram os mistificadores para nela cimentar seu comércio. Que é a tradição senão o precioso legado que a posteridade se transmite, para que, estudando nos mesmos as necessidades e os feitos de cada época, sirva de ponto de partida a novos desenvolvimentos sociais, cada dia mais harmônicos e perfeitos. Ponha-se muito em conta que unicamente a tradição divina, concordância perfeita entre os fatos e as leis universais, e a que responde a todas as necessidades e a todos os tempos, devendo por conseguinte ser reputada como elemento eterno de progresso, e que a tradição humana, assim, seja tão apostólica como histórica, tão eclesiástica como doutrinária, só responde a determinados tempos e a necessidades transitórias, devendo ser considerada antes como objeto de estudo para graduar o alcance do movimento e da civilização em suas sucessivas etapas, do que como pauta a qual tenham que se subordinar os destinos da humanidade em seus desenvolvimentos ulteriores. Queremos significar com estas palavras que, enquanto a tradição divina não prescreve jamais, a tradição humana prescreve, uma vez esgotada sua seiva fecundante, que, enquanto a primeira foco de luz eterna, a segunda é chama que alumia cada dia menos e finda por apagar-se. O ultramontanismo faz guerra à ciência em nome da fé, com a missão da Internacional Cristã é submeter a fé ao veredicto da ciência, do qual não pode sair senão condenado ao perpétuo afastamento de toda a razão sensata. Entenda-se que não falamos de fé propriamente divina, a qual, radicando-se nos eternos princípios de moral e na concordância harmônica dos fenômenos e suas leis, nada pode temer da investigação filosófica, antes ao contrário, se robustece e afirma com as conquistas do entendimento. Falamos dessa outra fé, turva, cega, inimiga do exame, irracional, que os ultramontanos implantaram em seu código político-religioso, e sem a qual jamais teriam podido implantar nas consciências seus erros e nos povos seu despótico domínio. Falamos dessa fé contraditória, absurda,
que pretendem fazer passar por donativo sobrenatural e que impõem pela violência como se fora natural. Os ultramontanos começam por cegar seus adeptos com o pó sutil da fé para poder vender-lhes logo em seguida seus berloques de alquimia e suas contas de miçanga que fazem passar por joias de ouro de lei, e são inimigos da claridade, seja porque os cegos que escravizam já não